Normalmente eu converso com pessoas que dizem que estão vencendo, mudando a mente, resistindo muito e conseguindo muitas vitórias. Mas infelizmente também converso com pessoas que começam, tentam até certo ponto, mas depois voltam para trás, retrocedem, desaparecem e não conseguem caminhar, mesmo sabendo que não tem outro jeito, que seria muito bom. Ela tem vontade de mudar de vida. Ela sente que precisa mudar de vida, mas eles não conseguem reagir. Às vezes, o que acontece na verdade é que ela vai até certo ponto, uma certa altura, e começa a entender, começa a lutar, começa a se santificar, separar do mundo, vencer barreiras, vencer traumas. E quando chega na hora dela mudar definitivamente de vida, assumir uma nova personalidade, aí ela desiste. As pessoas fazem isso, quase todos fazem isso, desistem. Para você ter sucesso é necessário na sua vida mudar sua mente, pois até agora você sabe que não deu certo. Mas mesmo sabendo não consegue. Por que que isso acontece? Como agir? O que está impedindo? Isso acontece porque você não sabe o que fazer para atravessar uma coisa chamada barreira do terror. Você vai precisar saber o que é e como atravessar essa barreira do terror. É uma barreira psicológica, a barreira do terror. Essa barreira é um ponto onde você vai sair da tua zona de conforto, você vai sair para o desconhecido. Esse desconhecido é só para você, porque você não viveu isso até agora. Podendo ser até uma grande verdade, uma felicidade, mas você não conhece ainda. Você fica aterrorizado, porque é nesse momento que os seus paradigmas são mudados. O que é isso? O que tem que mudar? Eu vou mostrar para você exatamente como isso acontece e o que você precisa fazer para mudar. Esta é a imagem da nossa mente e também do nosso corpo. Na parte de cima, onde está escrito a mente, é toda a nossa razão, os pensamentos, o nosso consciente, nosso conceito, nosso sentimento e tudo que existe de informação adquirida. A parte menor é o nosso corpo. A parte que você vê, né? A parte molecular que existe. Essa estrutura molecular e é onde habita a alma e o espírito. Esse é o nosso corpo. Nossa mente é dividida ainda em dois tipos de comandos: o consciente e o inconsciente, o subconsciente. Você vai entender muito bem o que é isso. O que é o consciente? O que é que você vive, o que é que você decide, age, pensa, raciocina, tudo isso é o consciente. O que você vive, decide, age, pensa, raciocina, a lógica, a razão. Para você entender como que cada um deles funciona, vamos falar sobre o nosso consciente, que tem a capacidade de aceitar ou rejeitar qualquer informação. Ou seja, você pode estar nesse momento rejeitando tudo aquilo que eu estou falando para você. Você não precisa aceitar. Você tem algo que se chama razão, que é a ação dos fundamentos. Você pode aceitar ou rejeitar. Você tem a capacidade de decidir se você aceita ou não aceita as coisas que, por exemplo, estou falando aqui. Quando você assim vê na televisão que o mundo todo está em crise, que hoje em dia não adianta mais estudar, por exemplo, você não tem que escutar e acreditar. Você pode decidir. Você pode decidir que vai ter emprego, você precisa estudar, você tem futuro. Você não precisa aceitar como verdade o que todos estão falando. Você tem a razão e você pode decidir por você mesmo. O nosso consciente tem a capacidade de criar, imaginar coisas. Aqui o nosso consciente temos a capacidade de criar coisas, criar histórias, criar imagens, criar desejos, criar paixões. Foi assim que surgiu a palavra imaginação. Imaginar, criar imagens. Aqui também age Satanás. Já o nosso subconsciente, ao contrário, não tem essa capacidade de rejeitar nada. Escuta, no nosso subconsciente, ao contrário, não tem essa capacidade de rejeitar nada, somente de aceitar.
o que o consciente enviou para ele, também na forma de verdade. Ele vai tornar parte de você aquilo que você manda do consciente como verdade. Quando você realmente está convicto, quando você tem aquela fé, a certeza, isso ele aceita como verdade. E aí ele pode começar a alterar. Isso é extremamente importante. No dia que você consegue entender isso, você consegue mudar toda a tua vida de, e de como mudar o teu subconsciente também. No subconsciente ele não tem, o nosso subconsciente não tem a capacidade de rejeitar nada, nada que chega até ele como verdade, mas isso demora até uma formatação. Aceita tudo como verdade, dependendo de como você aceita no consciente. O nosso subconsciente não sabe distinguir entre o que é verdade e o que é mentira. Ele não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Por isso, toda hora que eu te pergunto se você está vencendo, isso aí é para despertar uma vontade de colocar uma verdade, uma sede de vitória, impregnar o teu subconsciente cobrando a vitória. Quanto mais você ler, mais você ouvir a palavra, mais você começa a se envolver, mais você ouve a palavra e quer viver a palavra, mais se torna verdade para você, com o que você está lendo, e aos poucos você começa a impregnar isso no teu subconsciente. Lembre-se que seu subconsciente está formado e não muda fácil. Por isso que nós temos que estar junto, repetindo, fazendo, para nós mesmos nos convencermos desta verdade. Ele não muda fácil. Ele pode aceitar, mas não muda de imediato. Ele acaba aceitando como sendo verdade o que você está tentando viver, mas ainda não muda. Ele volta a ser como antes a qualquer desconforto, a qualquer perigo, ou então a qualquer sensação ruim. Ele tende a retornar para os pensamentos de conformismo. Por que será que isso acontece? Até os 6 anos de idade, o nosso subconsciente, a nossa mente, é completamente aberta. Até os 6 anos nós não temos o consciente, nós apenas temos o subconsciente. É uma taça aberta, ele vai recebendo tudo, imagens, então ele está se formando. Então o que acontece é que tudo aquilo que chega às nossas ideias, na visão, pensamento, atitude, imagem, comportamento, do que estão às nossas voltas, costumes locais, tudo isso por imagem de comportamento, tendências que a família tem, tudo aquilo que chega a nós até a idade de 6 anos em nosso subconsciente fica fixo e aceito como verdade. Então, é até a idade de 6 anos, em alguns casos até os 9 anos, que a grande maioria dos nossos paradigmas são formados, até mesmo sobre a orientação sexual. Nessa idade, então, que nós aprendemos que viver seguindo a Cristo é difícil, porque talvez os parentes falam, ou viver corretamente é difícil, quem nasce pobre morre pobre, ou então quem está bem nunca pode cair, ou que podemos ser vencedores, ou também que podemos ser derrotados e não tem como mudar, entre outras tantas coisas. É nessa idade que nós aprendemos a nossa religião, a gostar do nosso time de futebol. A grande maioria dos nossos medos, a nossa grande limitação, os traumas, é nessa idade, então, que adquirimos os hábitos das outras pessoas através do que vemos. Como até o tipo, por exemplo, da comida que nós fomos criados, depois fica difícil mudar esses hábitos. O nosso idioma é um hábito. O nosso jeito de vestir é um hábito, entre tantas outras coisas. Principalmente o modo de pensar é o principal dos nossos hábitos. São, na realidade, a nossa verdade, que aprendemos como certa. Nós aprendemos essa verdade. Nossos hábitos se tornam os nossos paradigmas. É os nossos paradigmas. É a nossa verdade, a nossa visão da verdade. Nós acreditamos em certas coisas que nós nunca paramos para pensar o porquê. Afinal de contas, que nós resolvemos acreditar nessas coisas, como por exemplo a religião que nós praticamos, na maioria sem saber nada sobre ela, os detalhes. O time de futebol, por exemplo, que nós gostamos,
e nunca paramos para refletir de onde foi que nós resolvemos gostar de tal time. Nós fizemos isso por causa do nosso pai, da nossa mãe, de alguém muito querido, próximo, que colocou tudo isso no nosso subconsciente. E se alguém tentar ir contra esse paradigma, certamente nós nos ofendemos, ou resistimos, ou não aceitamos, mas nós nunca paramos para refletir sobre essas coisas. Nós vamos chamar agora esse nosso estilo de pensar, para exemplificar, o pensamento X. O X é o que você pensa. O X é o teu jeito, é o teu paradigma, é a tua verdade. O que é a nossa visão do mundo até agora? Ele vai passar a se chamar nosso pensamento X, para você entender. Quando nós passamos da idade entre 7, 8 até 9 anos, na maioria dos casos, nós criamos então o consciente. Aqui nós começamos a pensar por nós mesmos. Acontece que o nosso estilo de pensar vai ser baseado naquilo que nós já temos gravado no subconsciente. Então, nosso estilo de pensar também vai ser um pensamento X, o jeito X, a verdade X. Ou seja, vai ser de acordo com aquilo que nós temos no subconsciente. Nós vamos viver a vida toda de acordo com esses paradigmas, a não ser que nós tentemos mudar e consigamos mudar. Uma coisa é certa, se você quer mudar de vida, você precisa mudar seus paradigmas. Não existe outra forma de você mudar, simplesmente não existe. O que você precisa trocar é esse pensamento X por outro pensamento. Muito bem, então como é que você muda? Então o que é isso? Isso alguns chamam de conversão, para você entender. É a morte, é a mudança, a hora da mudança. Temos que mudar os paradigmas. Vamos fazer assim. Vamos supor que você resolveu mudar de vida. E você saiu aí para procurar informações, que você assistiu vídeos da igreja, e veio numa reunião e a palavra falou com você, começou a gostar, entendeu. E o que você precisa fazer para mudar? E você resolveu pôr em prática esse pensamento. O que aconteceu no momento em que você resolveu fazer o que eu estou dizendo para você? Você colocou no seu consciente, lembra bem, no seu consciente. Começou a entrar agora um tal de pensamento Y, que é a nova visão, que é uma verdade que você quer colocar na tua vida, que é diferente do teu pensamento X. Você começou a achar interessante tudo aquilo que o Ricardo, alguém diz pela razão. É a solução para a sua vida. Eu dou a você, através da palavra de Cristo, realmente um rumo, um alvo. Você percebeu que isso tem fundamento, e você começou a escrever em papel, então meditar sobre isso, a vida dos seus sonhos, tudo aquilo que entrou errado e que você pode mudar. E você começou a escrever metas, ou pensar, simplesmente exercitar na tua mente. E viver o que a Bíblia está falando. E você começou a levar a sério o pensamento Y. E dentro de muito pouco tempo, o que aconteceu? Que o estilo da tua vida começa a mudar. Muita atenção. Muita atenção no que eu vou te explicar agora. É a chave para a tua liberdade de vida. Hein? Você começou a impregnar um pensamento Y no teu subconsciente. E é aqui que começa a tua mudança de vida. Mas também aqui começa uma tal de barreira do terror. Barreira do terror. Presta atenção. O pensamento X é o teu estilo de vida. É tudo aquilo que está impregnado no teu subconsciente. É a sua raiz, é a sua essência, é a sua verdade, é a tua, que você pode considerar a tua genética. Lembre que o X está impregnado as informações também de Satanás. Lembra disso. Esse pensamento Y, mesmo bom, mesmo certo, é um invasor para a tua natureza. É algo diferente do que você imagina. Ele é um invasor. Você não está acostumado com essa verdade. Você não acredita no final, no fundamento. Muito depende das imagens que você teve até os 6 anos de idade. Ele é um intruso no teu subconsciente. O subconsciente não aceita esse agente Y. É um sujeito desconhecido.
E então o que o teu subconsciente faz? O que ele faz? Ele começa a te torturar. Ele começa a apresentar na tua mente motivos para você acreditar que isso não dá certo. Ele começa a te apresentar motivos pelos quais você não é capaz de conseguir mudar de vida. Ele começa a jogar na sua mente 1 milhão de desculpas para você não levar a sério o assunto de investir no novo pensamento. Vem a procrastinação, vai deixando tudo para depois, e fazer também se tornar real, né? Os paradigmas querem mudar e eles não querem mudar, eles não querem mudar de hipótese alguma, e a sua verdade de vida é até agora aquilo que foi formado. O teu subconsciente entende que o teu pensamento Y é perigoso para você. Então, o que o subconsciente está tentando fazer é te proteger. Ele não é mau, ele é bom. Ele quer te manter seguro, protegido. Então, toda mudança oferece risco. E ele não quer que você corra risco e comece a apresentar ele começa a apresentar desculpas e mais desculpas e começa a te torturar. E o que vai acontecer então é que você tende a desistir. Você quer desistir. Você vai até uma altura da sua vida, quando você tem mesmo que mudar, quando você teria que insistir, quando você tem que mudar um passo fundamental, você volta, ou você é pressionado para mudar. Muito fortemente você é pressionado para mudar. Aí você tende a voltar para o passado e ainda se sente aliviado, se sente seguro. Então é um alívio quando você começa a, na verdade, perder, retroceder, mas você se sente seguro. E quando você volta, você começa a refletir de novo sobre a sua vida. Você sabe que deveria ter ido, mas não consegue ir. E aquele pensamento Y ainda continua insistindo para você continuar. Ainda fica insistindo. Você aí toma a decisão, você resolve. Você está afim de fazer a mudança. Você só não está conseguindo força para passar por isso. Então o que vai acontecer? Você vai começar a impregnar pensamento Y no teu subconsciente e você vai se deparar com a barreira do terror. Aí que entra fortemente a barreira do terror. Você precisa entender claramente o que está acontecendo com você. Quando você se sente totalmente torturado, você se sente quase depressivo, porque você não consegue agir. Você não consegue passar, você vê inimigos, você escuta qualquer palavra e te leva a pensar maldade, coisa errada, nada que é o correto. Você não consegue enfrentar você mesmo. O teu subconsciente está apresentando ideias, e também Satanás agindo. Vem tudo contrário, você enxerga erros, você enxerga maldade. Ele está te apresentando possíveis erros, não é tudo perfeito, não é tudo bom, possíveis perdas, pessoas, amizades, prazeres, possíveis dores, sentimentos de perder pessoas que tinham um relacionamento com você por alguma razão, sentimentos, tristezas, prazeres, paixões escondidas, coisas assim. Memórias de prazer. Memória de prazer é muito importante, porque ele consegue mudar uma pessoa. Tudo para você retroceder. Você precisa entender que tudo isso é o teu subconsciente tentando manter seguro, te manter seguro, te fazer evitar mudança, evitando que você mude a sua forma de pensar e principalmente te impedindo de agir. Você precisa passar por essa barreira do terror. Você precisa passar por essa barreira do terror. Então, como é que você consegue passar por essa barreira do terror? Fazendo uma escolha, uma decisão. Você precisa, a partir de hoje, escolher o que você quer focar na sua vida. Lembra o que está falando em Deuteronômio 11, 26? Hoje eu te ponho a bênção e a maldição. Escolhe. Você precisa estar convicto que a tua escolha vai mudar a tua vida. O que você tem, então, nas mãos para te ajudar é o caminho que Cristo mostrou. É o que você tem negativo, é a ignorância, fugir da verdade. Você sabe a verdade, só que você não quer viver a verdade. Você pode permanecer a vida toda na ignorância e permanecer a vida toda fazendo as mesmas coisas. Você pode optar pela libertação, por mudar a mente. Você pode optar em aprender o que está acontecendo com você. Você pode optar em ler a Bíblia.
você pode optar em escutar as palavras, e aí você pode decidir em fazer algo sobre o teu consciente e o teu subconsciente. Você pode ir ao encontro de mudança. Hoje você veio aqui porque decidiu mudança. Você deve optar pela razão. Comece a estudar sobre isso na palavra. Você sabe que é necessário. Sabe por quê? Porque você fica na ignorância, você não entende o que está acontecendo com você. Quando você não entende o que está acontecendo, você só consegue na sua vida é o medo. Medo do futuro, começa a vir um monte de medo. Você fica pensando somente sobre o que pode dar errado. Aí você começa a duvidar. Você começa a duvidar da sua capacidade de vencer. Você começa a duvidar que isso não pode mudar você. Você começa a duvidar ou achar até ruim. Para você, tudo isso se torna em ansiedade. E você vai se escondendo, porque você, no fundo, sabe da verdade, mas não consegue viver. Você vai vivendo toda essa ansiedade e você acaba ficando depressivo, ansioso ao extremo, doente. É por esse motivo que eu sempre peço para pensar exatamente no que você quer para você. Eu venho te incentivando a traçar meta e por isso esse motivo que eu venho incentivando a analisar a tua vida, toda reunião, toda vez que nós conversamos, analisar a tua vida e ver o que é verdade e o que não é. Usar a razão, focar na razão. Foque naquilo que você quer. Foque naquilo que você deseja. Busque a libertação. Esse assunto é um assunto para toda a vida. Quanto mais você estudar, mais você vai entender. Quanto mais você entender, mais você vai conseguir se libertar. Você precisa desenvolver no teu consciente, no entendimento. Você precisa do entendimento. Você precisa entender o que está acontecendo com você. O que acontece na tua mente. O que acontece dentro de você. Por que acontece? Na palavra tem todas as respostas. Quando você desenvolver o entendimento, depois a fé começa a se desenvolver. A fé é quando você começa a obedecer e ter o resultado, porque aí Deus começa a trabalhar, a tua fé começa a crescer, crescer e você vai ter determinação, você começa a entender que obedecer é bom, você vai entender que obedecer é melhor pelo entendimento, pela razão, não por religião, não por ser submisso, mas porque você sabe da razão, você vai se sentir bem, você vai estar com confiança. Você vai sentir uma pessoa vibrante, uma pessoa com muita energia, com energia de vida. Você vai sentir uma pessoa com muita alegria, pronta para agir. Você vai se sentir com euforia, você vai sentir vai sentir o desejo de conquistar grandes coisas na sua vida. Você vai agir e você vai conseguir novos resultados na sua vida. E isso é o que você precisa fazer. No dia que você fizer isso, começar a mudar, separar do mundo, e se você conseguir superar o medo, aí você vai atravessar essa barreira do terror, que podemos chamar isso da morte, que Jesus falou para Nicodemos. É a mudança, é não querer mais o passado. Você vai passar também para o lado onde você vai impregnar o teu subconsciente, o teu desejo de vida. Você vai impregnar a tua vida dos teus sonhos, aquilo que você sempre sonhou, e você vai encontrar nesse dia a liberdade e o crescimento. Você vai conseguir se libertar totalmente. Aí você vai começar a viver exatamente o que fala a palavra, vida com abundância. Esse processo da mudança é muito importante. É a parte que você tem que existir. É a parte que muitos não conseguem passar dentro da igreja, se envolvendo com o ministério. Quando vai tocar na alma, no subconsciente, quando tem que mudar totalmente, o subconsciente tem mais argumentos, mais coisas para te retornar, mas você tem que ficar firme. Visualize o futuro, tenha certeza, convicção, não entre na emoção, entre na razão, você vai fundo, você vai ver a mudança.